Gálatas capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos? Se você tiver uma tradução diferente, lê aqui, que assim a gente lê igual. 1, 2, 3. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Pai, nós entramos em tua presença agora para clamar pela tua palavra. Nós já estamos te adorando aqui diante do teu trono, Deus, com louvores, com glorificação, com orações e mesmo com palavras que já foram ministradas aqui nessa noite. Mas agora chegou o momento de ouvirmos sua voz de um modo mais direto, através da explanação das Escrituras Sagradas. Pai, eu entro aqui tão sedento quanto imagino que qualquer irmão esteja, tão faminto quanto acredito que os meus irmãos estão. Há uma expectativa no meu coração, ó Deus, para ouvir tua voz nessa noite. Eu vim aqui, ó Deus, como alguém para servir uma mesa, para apresentar algo meu, mas estou aqui receptivo para receber o que o Senhor reservou também ao meu coração. Eu clamo por uma unção especial para este momento. Assim como o Senhor já esteve presente no momento dos louvores, eu clamo por uma unção específica para o momento da palavra, Pai. Que o teu Espírito venha sobre nós. Que o teu Espírito caminhe no meio de nós, e à medida que vai encontrando corações abertos, receptivos, famintos, sedentos, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos sacie, que o Senhor nos encha, ó Deus, do teu Espírito, da tua graça nessa noite. Fala o nosso coração, Pai, nos envolva com a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ser sinceros. Aleluia. Quero falar um pouquinho hoje sobre o tema as marcas do chamado. Nós estamos numa conferência, e apesar de a conferência ter ganhado mais de festividade em muitos lugares, colocando o nome de conferência sem saber nem o que é uma conferência. E junto às falsas conferências surgem os falsos conferencistas. E alguns que já tiveram aqui do lado, tiveram a graça de pregar em Jequiel, em Barra do Choça, eles já mudam para conferencista internacional. Eu acho muito legal essa coisa do internacional, você pensa que às vezes nem cristão. E hoje o Diácono Ralf colocou lá no grupo, falando um pouquinho sobre essa expectativa que a gente deve ter. Porque conferência, ela vem de conferir. Ela é uma data que para conferir. Nós estamos às margens de uma conferência com o tema restauração para a família. Eu amo a ideia da restauração porque eu gosto muito de assistir aqueles programas que restauram carro, a Discovery Tour. E uma das coisas que eu mais ouço daqueles mecânicos, quando alguém chega na oficina e diz: eu quero fazer uma restauração no meu carro, ele traz um carro dos anos 50. E eles começam a dizer: eu quero que você coloque direção hidráulica, ar-condicionado, eu quero que você coloque isso, coloque aquilo outro. E sempre ouço os mecânicos dizer: você quer uma reforma. Restauração não é você fazer algo diferente, é você trazer de volta ao estado original. Se você me pede a restauração do seu carro, eu vou te entregar ele como ele saiu da fábrica, e não como você deseja assim. Você quer uma reforma no carro, nós vamos fazer uma reforma. Mas a restauração nós vamos trazer ao passado. Da mesma forma, a conferência, ela sempre vai estar conferindo alguma coisa. E talvez não seja o fim de semana que a gente mais vai pular, saltar na glória, mas seja o fim de semana que a gente mais vai refletir sobre a nossa vida. Seja o fim de semana que a gente mais vai analisar o nosso coração, que a gente mais vai endireitar os nossos caminhos, rever o nosso GPS, reavaliar a rota. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, as marcas do chamado, trazer como um subtema a história de Paulo que ninguém conta.
história de Paulo que ninguém lê. A história do grande apóstolo Paulo que ninguém para estudar porque ela não é interessante. A gente curte muito Paulo que sai para a viagem missionária e ele sai abrindo igrejas, e ele escreve cartas. Mas existe um meio tempo que a gente não costuma falar muito dele porque ele não parece ser interessante. A verdade é que não há nenhuma glória no tempo de preparação de Paulo. E por isso é tão pouco pregado. Quando nós lemos como em Gálatas, ele dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Costumamos levar isso para os açoites, para as prisões e de fardos. Havia um teor de verdade nesse sentido. Mas não só no corpo físico, Paulo carregava marcas no coração, fruto de um tempo de amadurecimento em que ele sofreu por dentro, sem levar nenhum açoite, sem levar nenhuma chicotada, sem ser preso, mas que o seu coração sofria por um ministério que aparentemente não iria deslanchar. E a gente volta para Atos 9, onde ele entra na história da sua conversão. Um pouco antes ele aparece perseguindo a igreja, matando cristãos. Em Atos 9 ele acha pouco, ele consegue uma autorização internacional. Ele se transforma meio que no Interpol, porque ele sai com ordens de Jerusalém para prender pessoas em Damasco. E Damasco é a capital da Síria. Ele consegue uma autorização, não sei como, dele prender cristão em qualquer país. Independente do governo vigente naquele país, ele tinha autorização para adentrar, efetuar prisões. E ele vai dizer em Atos capítulo 26 ao rei Agripa, dizendo: olha, eu tinha autorização para prender, mas eu mandava matar. Eu não tinha ordens para a morte, mas eu fazia isso por prazer. Então ele surge em Atos 9, entrando em Damasco, e ele é visitado por Jesus. Ele é jogado ao chão, é tomado pela cegueira. Um homem chamado Ananias é usado por Jesus para ir lá, curado, pregar para ele, batizado. E ali começa a história do Saulo de Tarso. Aquele homem que tem um encontro com Cristo, daquele dia em diante, a vida dele muda completamente. Primeiro, Paulo começa a ter visões espirituais antes mesmo da conversão. Ele se converte através de uma pregação do próprio Cristo. Quando Deus fala com Ananias, dizendo: vai na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está cego. E Ananias diz: Senhor, esse homem prende crente, esse homem mata crente. O Senhor diz: mas sem visão. Ele já te viu entrando lá, orando por ele sendo curado. Tudo na vida do Paulo acontece muito rápido. Quando ele se converte, é uma sequência de 3 dias até que Ananias o visite, e ali que ele ainda vai ser batizado, mas aparentemente ele já começa a receber dons espirituais nesse intervalo muito rápido. Tudo começa a acontecer muito rápido na vida do Paulo, e por causa dessa rapidez, Paulo passa a viver dentro de 3 realidades paralelas. Algumas coisas começam a acontecer. No espírito do Paulo, ele está desfrutando de algo sobrenatural que ele nem imaginava que existia. Ele está tendo visões, ele está ouvindo a voz do Senhor, ele está recebendo promessas que nunca foi dada para ninguém. O Senhor está prometendo as nações para um novo convertido. O Senhor está prometendo que ele vai entrar e andar por todas as nações, vão pregar dela para um homem que tem 3 dias de crente. Nunca alguém foi tão rapidamente levantado. Nunca alguém foi tão rapidamente instruído e recebendo direcionamentos diretamente de Cristo. Nunca havia acontecido. Então, no espírito de Paulo, Paulo está vivendo o sobrenatural. Na carne, porém, na carne, na dureza humana, aquela unção rápida e grandiosa despertou ciúme, despertou inveja, despertou inimizade. Paulo imediatamente perde todos os seus amigos que ele tinha até aquele dia, porque todos eram perseguidores de cristãos. O problema, ele não consegue fazer novos amigos dentro da igreja. Ele perde todos para fora, mas a igreja, primeiro, não acredita em Paulo. Segundo, quando ela de fato vê Paulo
Santo. A vida social do Paulo estava destruída. Aquele homem que alguns vão dizer, Deus mudou o nome dele, na verdade não, Paulo tem dupla nacionalidade. Ele é filho de uma mãe judia com um pai grego. Paulo nasce em Tarso, uma cidade da Espanha. E por causa disso ele tem nacionalidade grega, ele tem nacionalidade judia. O nome Saulo é o nome Saul, apenas adaptado ao grego. É o seu nome judeu. E o nome Paulo é o seu nome grego. Então, desde pequeno, ele tem dois nomes. Acontece que lá na frente, como o ministério dele vai para o lado dos gentios, ele para de usar o nome judeu. Então, enquanto ele está em Jerusalém, ele é Saulo, 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 Saulo. E quando ele viaja para os gentios, ele vira o Paulo. E aí a gente diz, Deus mudou o nome do Paulo. Na verdade, ele sempre teve os dois nomes. Ele em Jerusalém, ele é Saulo. Quando ele sai de Jerusalém, ele é Paulo. Pela sua dupla nacionalidade. Então agora o Paulo, ele perde o Saulo como queira, ele perde os seus amigos. Os seus amigos estão tentando matá-lo, e as amizades que ele tinha. O Paulo não refaz amigos dentro da igreja. Deus estava levantando ele rápido, e a gente diz, glória a Deus. Tinha gente na fila da oração por anos para ganhar um dom, e de repente o novo convertido já está desfrutando dele. Tinha gente na fila há tempos desejando que Deus levantasse, e de repente o cara que acabou de chegar já está recebendo algo sobrenatural de Deus. Ele chegou e foi cheio, e isso gerou revolta na igreja. Isso gerou ciúmes dentro da igreja. A Bíblia vai mostrar Paulo sendo rejeitado pelas igrejas de várias cidades. Nos seus primeiros anos de ministério, a igreja não aceitava. Ela não queria ir por perto, então os ímpios não queriam por perto, a igreja não queria por perto. Desconfiança, insatisfação. De fato, não dava para confiar que tão rapidamente ele houvesse se convertido. Poderia ser só uma armadilha, uma tentativa de entrar no meio da igreja para fazer novas prisões. Então, já bem no começo, antes que Paulo tivesse a chance de amadurecer no mundo espiritual, ele já começa a desfrutar, se é que isso é um desfrute, do isolamento ministerial natural a muitos ministros. Antes mesmo que ele pudesse amadurecer, ele se vê olhando, cercado por muita gente, mas ninguém estava ali por causa dele. Era novo na igreja, mas estava cheio do Espírito Santo, estava cheio da autoridade do Senhor, e estava com uma palavra profética nos lábios. O problema, quando você tem uma palavra profética na boca, a palavra profética confronta. Onde a palavra profética se manifesta, ela vai confrontar, ela vai combater coisas que todo mundo está aplaudindo, ela vai combater coisas que todo mundo está gostando. A igreja do Senhor, após a subida dele, apesar da ordem dele de que ele se espalhasse por todas as nações, a igreja se juntou no seu montinho em Jerusalém, e ela não se espalha. A verdade é que mesmo antes de ser crente, Paulo é o primeiro a espalhar a igreja, porque por causa da perseguição promovida por ele, os irmãos começam a fugir de Jerusalém, e Paulo, perseguindo a igreja, estava fazendo eles cumprir o hino de Jesus. Agora o Paulo entra confrontando isso, o Paulo entra pregando contra isso. Ele traz uma palavra profética, ele traz promessa, ele diz, o Senhor vai me levar para as nações, o Senhor vai me levar para pregar em muitos lugares. Mas que é Paulo? É só um novo convertido, é só um sonhador. Eu falava há alguns dias com um amigo, uma palavra que eu guardo muito no meu coração. Eu falei com ele, falei, rapaz, eu levo muito a sério os sonhadores, porque eu aprendi que sonhadores são gigantes em fase de crescimento. Eles podem estar pequenos agora, eles podem estar pequenos no momento, mas se eles não pararem de sonhar, e eles entregarem esses sonhos ao Senhor e buscarem de todo o coração, em algum momento, Deus vai transformar esses sonhos em realidade. Em algum momento, o Senhor vai fazer com que esses sonhos aconteçam. Então, todo sonhador tem que ser um gigante em fase de crescimento, porque você nunca vai além daquilo que você sonha, você nunca vai além daquilo que você acredita, você nunca vai além daquilo que você projeta, você sempre vai olhar e você vai limitar o teu futuro. Quando a gente diz, olha, eu não passo daqui, você está estabelecendo decretos negativos, decretos de que você não vai alcançar algo além.
Então você precisa aprender a profetizar, dizendo: o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor prometeu, e se Ele prometeu, vai acontecer. Agora voltamos para o Paulo. Ele está cheio do Espírito Santo, mas sofre as consequências humanas disso. São as primeiras marcas do ministério de Paulo: a perda de amizades, a perda de ambientes que antes ele era bem-vindo e agora não é mais. Quando ele se vê todo mundo fechando as portas, Barnabé bem que tenta mediar uma introdução de Paulo na igreja, mas aquilo não dura muito. Então quando ele vê tudo fechando as portas, ele entende que não adiantava ele ser cheio do Espírito Santo se ele não tinha credibilidade da igreja. Paulo finalmente entende que ele precisava também da igreja para poder crescer. Paulo finalmente entende que ele precisava também de uma maturidade para poder crescer. Porque apesar de estar recebendo muita coisa de Deus, a sua mente ainda era de fariseu, a sua mente ainda era legalista, a sua mente ainda funcionava dentro dos rituais do farisaísmo, dos quais ele foi instruído desde a adolescência. Então em Gálatas 1:17, ele vai dizer que ele vai para o deserto da Arábia. A história vai dizer que ele fica ali por cerca de 3 anos. E ele vai ter encontros com Deus no meio do deserto. Imagina o Paulo que saiu de Jerusalém, vindo de Israel, para prender cristãos na Síria. Da Síria ele é rejeitado pelos irmãos de Damasco. Ele volta para Jerusalém e ninguém o recebe. Então agora ele está indo para um terceiro lugar, ele vai para a Arábia. Ele se esconde no deserto. Ele fica por lá por 3 anos e ele vai orar e orar e orar e orar. Essa é a parte da história que ninguém conta. Essa é a parte da história que ninguém quer. A gente gosta do Paulo viajando, a gente gosta do Paulo pregando, mas ninguém fala do Paulo orando no meio do deserto por 3 anos e dizendo: Deus, eu quero a tua glória. Ele vai falar um pouquinho por título sobre isso. E quando ele comenta sobre isso, ele diz: eu sei de um homem que se no corpo eu não sei, se no espírito eu não sei, mas foi arrebatado até o terceiro céus e viu coisas que aos homens não é lícito falar. Você tem noção do que esse homem está vivendo agora no meio do deserto, em um lugar onde ninguém o vê? Alguém diz que não, Paulo, todo mundo diz sumiu, outro diz eu sabia. Aquilo não ia durar, aquilo era só uma farsa. Em um tempo que não tinha fotografia, em um tempo que as pessoas para ter notícia só contavam na fofoca, era difícil para ter informação quando alguém estava muito distante, era difícil para saber exatamente onde ele estava. Então todo mundo diz sumiu, deve estar prendendo gente de outro canto, mas ele está no deserto orando, sozinho, consagrando, buscando autoridade, pedindo: Deus me reveste, Deus me restaura, Deus me enche, Deus me levanta. Sabe, queridos, o nosso problema é que quando as coisas apertam, a gente desiste, quando deveríamos apenas correr para o joelho. O nosso problema é que quando nos falta credibilidade, quando nos faltam as portas, quando nos faltam os microfones, a gente desiste, a gente se joga no canto e diz: Deus não me chamou. Paulo foi para a oração, Paulo foi para o joelho. Paulo entendeu que não era tempo de Paulo, era tempo de deserto. E quando chega tempo de deserto, Paulo vai fechar. Quando chega tempo de deserto, meu irmão, as portas não abrem. Quando chega tempo de deserto, o silêncio de Deus chega junto. Mas se você aceita o deserto, você corre para o deserto, você vai para lá e você chora, você lamenta, você clama. Se você souber aproveitar o tempo de isolamento que o deserto proporciona, em meio às lágrimas, em meio às dores, em meio aos lamentos naturais pertinentes ao deserto, o céu se abrirá no meio do deserto, sim. A glória de Deus nos cobrirá em meio às lágrimas, a glória de Deus nos visitará em meio às lutas, as revelações do céu se tornarão nítidas em um lugar onde nos falta expectativa humana. É nesse lugar de abastecimento, é nesse lugar de uma busca por intimidade, que Deus nos forja, que Deus nos molda. É ali que muitas vezes Deus nos esconde e a gente não entende.
Quando Zacarias e Isabel engravidam do João Batista, a Bíblia vai dizer que aquilo gerou muita publicidade. Em outras palavras, é isso que fala. Era um casal de velhos, estéreis, sumo sacerdote, famoso. Deus pega aquela família e esconde no deserto. A Bíblia diz que quando eles voltam com uma criança. E as pessoas não entendem o que está acontecendo. Por que Deus está me escondendo quando eu quero aparecer? Por que Deus está me mantendo em oculto quando eu deveria ser isso? É porque às vezes Deus quer nos levar para um lugar onde seja só nós e Ele. Onde seja só a gente e Ele. Onde quando faltar expectativas, lá no lugar onde ninguém está vendo, onde ninguém está nos observando, e a gente entender que o Senhor nos levou para lá para falar de amor, como Ele disse em Oséias. Te levarei para o deserto para você entender que sou eu que te amo. Te levarei ao deserto para você entender que sou eu que sustento o ministério. Te levarei ao deserto para você entender que sou eu que sempre provido as necessidades. É nesse deserto que Deus monta o nosso ministério, que Deus nos estrutura, que Deus nos alimenta, que Deus escreve o nosso nome na história. É nesse lugar secreto, doloroso, onde a gente não quer ficar, porque não tem holofote, não tem câmera, não tem publicidade, não tem nome, não tem dinheiro. É nesse lugar que quando faltar tudo, Deus vai dizer: conta as estrelas do céu. É nesse lugar que quando você dizer: Deus, será que um dia eu vou chegar em algum lugar? Deus vai dizer: conta os grãos de areia da terra. Conta o que está à sua volta em algum momento. Você vai dizer: olha, Senhor, eu não consigo. E é nessa hora que em meio às lágrimas Ele vai te dizer: é desse tamanho que é o meu ministério para a tua vida. Vai ser dessa forma o meu chamado para você contra as estrelas, contra as areias. Deus me trouxe para o deserto, mas não sou para ser tentado, não. Deus te trouxe para o deserto porque Ele quer falar ao teu coração. Foi no lugar de esconderijo que Moisés viu toda a glória do Senhor. Foi no lugar de esconderijo que o ministério do próprio Jesus foi gravado. Foi no lugar de esconderijo que Elias teve as suas forças estruturadas em Cristo. Porque o mesmo vento seco que te faz chorar no meio do deserto é o vento que Deus vai usar para soprar o seu nome quando chegar a hora. O mesmo vento seco que você chora no meio do deserto é o mesmo que Deus vai usar para levar o meu nome para os quatro cantos da terra. Então, enquanto você chora, Deus confirma que foi Ele que te chamou. Enquanto você chora, Deus confirma que é Ele que te usa. Enquanto você chora, Deus prepara um cenário para o tempo que vai cumprir as promessas. O teu vento que resseca a nossa pele é o mesmo que leva o nosso nome. Quando a gente está com Cristo, o Senhor se encarrega de nos tornar públicos. As promessas de Mateus 5 foi: entra no quarto, fecha a porta. O teu Pai que te vê no deserto, Ele vai te honrar publicamente. Sabe, queridos, dificilmente a gente gera para o céu e para a terra ao mesmo tempo. Normalmente, quando você está gerando algo para o céu, aquilo que a gente gera para a terra tem que dar uma pausa. Porque dificilmente a gente consegue gerar para os dois ao mesmo tempo. O Senhor vai estabelecendo uma coisa de cada vez. A gente vê isso na criação. Deus faz um dia, Ele fez coisas no céu. No outro dia Ele fez coisas na terra. Outro dia Deus faz coisas no céu. No terceiro dia Ele vem e faz coisas na terra. Quando chega no sétimo dia, aquilo está balanceado. Então Ele faz o homem do pó da terra. E Ele coloca o fôlego de vida no céu, provando que a gente é a plenitude da criação. A gente carrega a terra e o céu dentro de nós. Quando a gente canta céus e terra se encontra, isso só pode acontecer dentro de um coração de alguém contrito e voltado ao Senhor. Aleluia! Aleluia! 3 anos se passam. Paulo volta para Damasco. Ele vai dizer que ele fica ali alguns dias. Ele carrega uma palavra poderosa. 3 anos de visão.
3 anos de revelação, 3 anos de sobrenatural. O problema do Paulo agora não é falta de credibilidade. O problema do Paulo é que agora ele está pregando coisas profundas demais. E ninguém quer ouvir algo tão diferente. Quando Paulo volta, ele vem falando de coisas celestiais que ninguém nunca tinha visto. E quando ele chega falando de coisas tão profundas, aquilo gera um nó de como ele diz: meu Deus, eu me escondi, eu fiquei contigo, eu recebi palavras profundas. Ele lamenta sobre isso para a igreja de Corinto. Eu queria falar de coisas profundas com vocês, mas vocês só querem mente. Ele queria contar das revelações, mas a igreja não estava pronta para ouvir. Ele queria falar das coisas poderosas que ele viu, mas a igreja não queria ir. A igreja diz: olha, você está pregando coisas aí, rapaz, que olha, a gente precisa buscar para entender esse negócio. Paulo chega falando de uma tal de graça, dizendo que Jesus perdoa o pecado sem precisar passar pelos métodos da lei. Paulo chega falando que o sangue de Cristo é suficiente. Ele cria a principal doutrina do cristianismo, que é a suficiência de Cristo. A suficiência da fé, a suficiência da graça. Ele começa a ter conflito com os próprios discípulos por causa do que ele está pregando. Não demorou muito. O Paulo é expulso de Damasco também. Ele vai dizer que Tiago, irmão de Jesus, se encarrega pessoalmente de se encontrar com ele, para garantir que ele não ia mais pregar aqueles negócios para a igreja. Agora o Paulo, que foi rejeitado no início, ele passa 3 anos no deserto, ele volta para Damasco, ele é expulso da igreja de novo. Dessa vez não é falta de moral, dessa vez é mensagem profunda demais para o gosto da igreja. O Paulo, ele vai para Tarso, alguém diz: volta para a tua terra, fica lá no teu cantinho, fala dessas coisas lá para o teu povo. Talvez um dia a gente vai lá te buscar e a gente te levante no ministério. Fica tranquilo, você pode ficar lá em Tarso sossegado, a gente vai arranjar uma igreja para você pastorear. E o Paulo, ele vai para lá feliz, mas ao mesmo tempo desapontado, frustrado. Imagine que o coração angustiado, cansado de tanta rejeição. Ele chega em sua terra, vira um pastor evangelista. Ele começa a pregar nas ruas e dia, junta gente, traz para o culto no sábado, prega na igreja, tenta ganhar algumas almas. Ele vai passar cerca de 8 anos ali para contar o que ele faz em Gálatas primeiro. Ele passa cerca de 8 anos ali em Tarso pregando, tentando ajudar gente, tentando crescer a igreja. E deixa eu te dizer um negócio: foi a coisa mais frustrante que já se viu na vida de um pastor. A igreja de Tarso nunca cresceu, a igreja de Tarso nunca ganhou notoriedade, a igreja de Tarso nunca foi conhecida. Não tem registro histórico de que aquela igreja sequer ficou aberta depois que Paulo foi embora. Ele mesmo em suas viagens nunca passou lá de novo, sinal de que a igreja não permaneceu. Ele passa 8 anos pregando palavras profundas. Imagina o Paulo pregando coisas como ele pregou aos romanos, palavras poderosas, revelações sobrenaturais, mas aquilo não ajuntava a gente, aquilo não tinha ninguém que queria ouvir. As pessoas iam aceitar e depois ir embora. O Saulo está vivendo uma nova frustração e todo pastor já passou por ela. Aquele que você tem coisas poderosas de Deus, mas ninguém está interessado em ouvir. Ele tem palavras poderosas, meu Deus, eu podia ajudar a multidão e pregar isso, mas tudo que ele tem é um punhadinho de gente que vai lá de vez em quando. 8 anos a igreja não avançou, 8 anos a igreja não cresceu. Eu falei que ia contar a história que ninguém conta, a parte do Paulo que ninguém conhece. A gente conhece o Paulo do sucesso. Agora imagina 8 com mais 3 de início. Ele já está com cerca de 11 anos de ministério e não avança. 11 anos de ministério e nada dá certo. 11 anos de ministério e aquilo parece que não vai funcionar. Ao contrário do deserto, Deus não parece ter dado grandes revelações em Tarso para Paulo. A sensação é que Deus também ficou em silêncio lá. Era um tempo de silêncio, era um tempo de que quem não acreditou no início era dizer: eu não falei, não foi Deus que levantou, eu não falei, Deus nunca chamou ele é
Cerca de 50 mil crentes se reuniram para ouvir o Pedro, para ouvir o Tiago, para ouvir o João, mas o Paulo está em Tarso com um punhado de gente. Aquilo não avançava. O ministério de Paulo parece que Deus não está querendo confirmar. É 8 anos parado, é 8 anos pregando para ninguém, é 8 anos pregando sem ter resultado, é 8 anos pregando sem ver as coisas acontecerem, carregando uma palavra grande, mas só tinha uma igreja pequena. Agora chega um dia e Paulo começa a viver uma promessa que está lá em Daniel capítulo 11, versículo 32. Quando Daniel profetiza, ele diz: um povo forte, que conhece seu Deus. O povo que conhece o seu Deus vai se tornar forte e vai fazer grandes proezas. Paulo era pequeno. Parece que naqueles dias ele estava vivendo de fato Paulo, porque Paulo significa justamente pequeno. Só que ele era um homem que conhecia o seu Deus. E alguém que vive Deus no secreto ainda vai ser forte. E ainda vai fazer grandes proezas. Talvez você esteja no estágio do deserto. Talvez você esteja no estágio lá de Tarso. Mas se você conhece o seu Deus, não é todo crente que conhece. A maioria dos crentes não tem a menor intimidade com Deus. Mas o povo que conhece o seu Deus, ele vai se tornar forte. Ele ainda vai fazer grandes proezas. Eu estava vendo o Silvio ministrando aqui na quinta-feira. E enquanto Deus me dava essa palavra, eu estava lembrando da mensagem aqui do quebra-cabeça. E olhando Paulo, vivendo tudo aquilo, imaginando Deus não tinha encaixado a última peça. Deus ainda não tinha completado o quebra-cabeça na vida do Paulo. Deus estava quebrando, tratando, porque é isso que o secreto faz. É por isso que a gente foge do secreto. Porque se fosse, eu comecei a orar e agora as coisas parecem estar dando mais errado. Eu comecei a orar direto, pastor, e no começo Deus abriu tudo. Deus fez, porque Deus faz isso para te segurar no secreto. Então quando você amadurece, Ele tranca algumas coisas. E Ele começa a te tratar de dentro para fora. Ele começa a te pegar de dentro para fora. Porque se eclodir de fora para dentro, tua vida de dentro morre. Mas quando eclode de dentro para fora, vai nascer uma nova vida. Que vai crescer, que vai prosperar. Então Atos capítulo 11, versículo 22. A Bíblia vai dizer que os discípulos pegam Barnabé, que é apóstolo lá em Jerusalém. Transfere Barnabé e diz: você vai ser pastor lá na Antioquia. Onde é que está Antioquia, pastor? Está lá no sul da Turquia. E o Barnabé vai pastorear a igreja. Mas ele se lembra de um homem que a igreja abandonou. Porque lá atrás ele foi o único que acreditou no Paulo. Mesmo quando ele estava recém-convertido, Barnabé era o único que dizia: eu acredito, ele é crente. E o Barnabé chega da Turquia, ele vê a igreja. Ele prepara um grupo de obreiros e diz: cuida aí que eu tenho que buscar alguém que ficou para trás. Ele viaja um continente. Ele chega na Espanha, ele vai procurar a igrejinha do Saulo. Imagina alguém dizendo: tem uma sinagoga pequenininha, numa rua ali atrás, o prédio mais barato que tem. De vez em quando chegam umas 10 pessoas lá e tem um baixinho careca, bem calor, anda meio manco. Acredite, essa era a descrição de Paulo. Ele fica pregando uns negócios lá que a gente não entende. Parece interessante, só que a gente não entende nada. Então um dia eu imagino Paulo pregando para o seu grupinho, quando ele vê Barnabé entrar por aquela porta. Às vezes a provisão vem em um dia que você menos espera. Às vezes a resposta chega em um dia que você menos espera. E você fala: eu não tenho mais expectativa. Imagina a alegria dele pregando, dizendo: aquele ali foi meu pastor. Ele cuidou de mim. Quando eu não era ninguém, ele acreditou. Quando eu era só um novo convertido, Deus me deu algumas visões. Ele grudava no meu ombro diante da igreja e dizia: olha, Leão de Deus. Barnabé conversa com Saulo, chama ele para perto. Versículo 25 do capítulo 11 de Atos, eles fazem uma viagem para Antioquia. Saulo estava fechando a igrejinha que nunca funcionou, na verdade. Ele vai ser um obreiro auxiliado para morrer. Ele chega na Antioquia em Atos 11, 25.
servia, a Bíblia vai dizer que ele servia entre os mestres da igreja, Atos 3, versículo 1. Tinha lá profetas e mestres, e o Paulo é mais um meio deles. É um dos professores de escola bíblica. O Saulo havia sido rejeitado em Israel, havia sido rejeitado na Síria, havia sido abandonado na Arábia, havia sido esquecido na Espanha, mas ele nunca perdeu a esperança do que Deus quer fazer. Ele nunca perdeu a certeza de que ele tinha um chamado, porque não ouviu a voz de Deus dizendo: eu vou te levar para as nações. Ele nunca perdeu a certeza do que ele carregava. Isso é o mais íntimo que você precisa ter com Deus. Porque às vezes precisamos tanto que Deus fale uma outra vez que nós esquecemos do que Ele já falou. Imagina o Paulo pregando por aí anos numa igrejinha e carregando no peito, dizendo para aquele povo: um dia eu vou pegar as situações tudinho. Um dia eu vou sair abrindo igreja e tudo quanto é canto, o povo dizia: é doido, não tem dinheiro. Já foi até muito rico, mas todo mundo abandonou. Não tem expressividade, não tem nome. É só um menino que cresceu aqui de Tarso e voltou para pregar. Mas ele nunca desistiu do que ele carregava. E ainda que ele fosse o anônimo na terra, todos os dias ele entrava no seu lugarzinho secreto e sua voz era ouvida no céu. Versículo 25 de Atos 11, ele desce para Antioquia. Versículo 26 vai dizer que ele fica mais um ano servindo ali como auxiliar. Vai dizer que servia bem, ensinava. A Bíblia diz que eles ensinaram muitas coisas aos irmãos. Aquela igreja ficou tão parecida com Cristo, através da mensagem da graça que o obreiro Paulo pregava. A Bíblia diz que na Antioquia eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. A palavra cristão quer dizer um pequeno Cristo. Alguém está dizendo: ele é um pequeno Jesus. Ele parece tanto com Jesus. Naquela época, muitos que ouviram Jesus pregar, eles estavam vivos. E eles diziam: ele prega igual o Senhor. Ele fala das mesmas coisas. Ele tem a mesma pureza. E a igreja de Antioquia começa a ser conhecida como cristãos. Não que a gente carrega até hoje. Porque eles diziam: eles são em Cristo, eles parecem com Cristo. Agora Paulo está mais um ano ali. E alguém diz: Paulo, você ainda tem sonho? Ele diz: um povo que conhece o seu Deus ainda vai ser forte, ainda vai fazer grandes proezas. E eu conheço aquele que me chamou. Um povo que conhece o seu Deus ainda vai ser forte, ainda vai fazer coisas gigantescas. Eu conheço aquele que me chamou. Então agora o grande Paulo, que nós conhecemos assim, né, fora do sucesso, depois do ministério pastoral fracassado, ele está indo virar um obreiro auxiliar. E parece que nisso ele era bom, porque ele funciona bem na Antioquia. Ele trabalha bem, ele está servindo bem ao lado de Barnabé. Parece que seu ministério chegou no seu limite. Parece que seu ministério chegou e diz: olha, Paulo, é isso aqui que você é bom, fica nisso. É isso aqui que você faz na aula da escola bíblica, aqui está tudo certo. Você dá aula aqui na EBD, Paulo, você ensina bem. Paulo, isso aqui é o limite do teu chamado. Quantas vezes os irmãos de Jerusalém não visitaram aquela igreja? Porque ela começa a crescer. E a Bíblia fala, o próprio Paulo vai dizer que Pedro visitava lá, Tiago visitava lá. Então imagina ele chegando e dizendo: está vendo, Paulo, isso aqui é o teu chamado. Isso aqui é o que você tem que fazer. Você é bom nisso, Paulo. Fica aqui dentro da escola bíblica. Agora conta comigo 3 anos de deserto, cerca de 8 anos em Tarso, mais um ano já correndo na Antioquia. Já são 12 anos desde a conversão, um pouco mais pelo menos. A gente imagina o Paulo aceitando Jesus hoje, dando sucesso amanhã. A gente imagina que as coisas funcionaram de imediato. Paulo está servindo bem, depois de 12 anos ele continua firme. Eu acredito no meu chamado. Estava a hora da oração, ele está lá de joelhos dobrados, no lugar secreto, em intimidade com Cristo. Imagina algumas vezes dizendo: Senhor, cumpre as tuas promessas. Senhor, lembra-te das tuas promessas.
Lembra-te da tua palavra. Então um dia, quando as esperanças já haviam acabado, um dia quando Paulo já estava sem expectativa, talvez, um dia quando talvez nem ele mais acreditava em nada, no capítulo 13, versículo 2, a Bíblia vai dizer que enquanto adoravam, enquanto estavam lá clamando ao Senhor, o Espírito do Senhor entrou de culto. Não é que o Senhor não estivesse naquela casa, pelo contrário, era uma casa cheia do Espírito Santo. Mas aquele dia o Espírito de profecia entra com uma missão diferente. Ele toma alguém brado no meio da igreja. Algo dá a entender que se tratava do profeta Ágabo, um profeta que tem livre transição dentro da igreja primitiva. Ele vai dizer: apartai-vos para mim, Paulo e Barnabé. Eu gosto disso porque o chamado é de Deus, mas Deus está mandando a igreja separar. Deus não quebra princípio. Deus podia dizer: olha, eu estou chamando. Ele disse: eu chamei, mas eu quero que vocês separem Paulo e Barnabé, porque agora eu estou dando ministério para as nações. O Senhor está entrando naquela igreja, tomando a voz profética. Ele está separando as vozes. Eu imagino aquele profeta pegando o ombro do Paulo, dizendo: chegou o tempo, chegou a hora de Deus cumprir promessas, chegou o tempo de Deus começar a realizar. Eu imagino Deus falando com Paulo aquele dia: as minhas promessas para você nunca morreram. Talvez ninguém acredite mais, talvez ninguém mais tenha expectativa, talvez ninguém mais olhe e diga: vai se cumprir. Mas eu estou dizendo: o tempo chegou e todas as promessas já estão de pé. Deixa eu trazer isso para nós. Talvez esse eu ganhe glória seu para Deus. Eu não sei quanto tempo você aguarda por promessas. Eu não sei quanto tempo você, assim como eu, por muitas promessas, já estou aguardando. E tem olhado e dito: Deus, cadê a promessa? O Senhor prometeu as nações, eu estou no subúrbio de Tarso. O Senhor prometeu as nações, Deus, e eu estou aqui pregando na igrejinha que não cresce. Talvez você está com a promessa do coração, dizendo: o Senhor me prometeu uma empresa, Deus, e eu estou sofrendo de pregar, sendo humilhado no meu trabalho. Deus, o Senhor me prometeu algo grande, Deus, olha o que eu tenho. Olha a minha realidade. Talvez você já abandonou o lugar secreto por causa disso. Talvez você já parou a oração porque a promessa demorou demais. Uma das frases que a gente mais ouve dos irmãos é: pastor, um dia eu falei para Deus que eu não ia orar mais por isso. Um dia eu falei para Deus que eu não ia pedir mais por isso, que eu não ia mais ficar suplicando por isso, eu não ia mais ficar pedindo, porque eu não acredito mais na promessa. Mas deixa eu dizer algo: o mesmo Espírito que desceu em Antioquia em Atos 3, Ele está nesse culto. Ele está nos lembrando todas as promessas ainda estão de pé. Todas as promessas ainda estão de pé. Talvez seja o dia que o Senhor está te trazendo aqui para olhar para você hoje, dentro dessa igreja, nessa conferência, nesse domingo à noite de outubro de 2023, e poder lhe dizer: chegou o tempo de cumprir as promessas da sua vida. Talvez é o dia que Deus está falando com você hoje. Chegou a hora de Deus cumprir todas as promessas. Talvez até você já perdeu a esperança, mas a palavra liberada pelo céu não volta vazio. Antes fará o que for preciso para cumprir o que o Senhor falou. Então que alguém receba no seu espírito hoje: chegou o teu tempo. Que alguém receba no teu espírito hoje: chegou a tua hora, chegou o teu momento, chegou a fase das coisas começarem a acontecer, chegou o tempo de Deus começar a fazer, de Deus começar a cumprir, de Deus começar a executar a prosperidade, o crescimento
Aquele dia de antes, fala assim, pastor, todas as lutas do Paulo acabou. Não, irmão, pelo contrário, não mais um cara. Porque a luta a gente sempre troca uma pela outra. Mas a partir daquela palavra, onde o Paulo chegava, a igreja crescia. Onde o Paulo pisava, a igreja se estabelecia e crescia rapidamente. A partir daquela palavra, o Paulo não precisou mais ficar 10 anos em um só lugar. Ele chegava, pregava um fim de semana, discipulava, e aquela igreja ficava e crescia e prosperava e se estabelecia. Os céus se abriram sobre Paulo a partir da profecia de Atos 3. O favor de Deus se estendeu sobre Paulo a partir daquela profecia. Deus começou a fluir na vida do Paulo e todas as coisas começaram a acontecer. Mas dessa vez ele já não queria provar mais nada para ninguém. Porque talvez em todo aquele período ele só queria provar para os apóstolos que ele também era um apóstolo. Ele só queria provar para as pessoas que ele também era alguém chamado por Deus. E Deus foi tratando até que chegou um momento que ele só queria provar para Cristo que ele estava pronto para exercer o chamado, que ele estava pronto para exercer o ministério. É pela história que ninguém conheceu, pelas lágrimas, pelas marcas que ninguém acompanhou, que quando lá na Galácia tentaram parar Paulo e dizer: ele não é apóstolo. O Paulo não deu uma carteirada e disse: olha, eu sou apóstolo e eu tenho visões que eu posso contar. Ele não fala das visões, ele não fala das grandes revelações, ele não fala das coisas que ele viu gloriosas. Quando dizem prove teu ministério, ele vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Eu trago no meu corpo marcas que ninguém assistiu. Eu trago no meu corpo marcas e feridas que ninguém viu eu receber. Alguém diz: Paulo, você está falando das chicotadas? Você está falando das prisões? Você está falando de tudo que você recebeu nas surras, todas as vezes que as pessoas te apedrejaram? Ele diz: não. Eu trago no meu espírito marcas, experiências, histórias, que não tem a ver com a revelação profunda do deserto, mas tem a ver com a experiência de entender o tempo. É por isso que quando você vai ficando mais velho, alguém diz assim: está desacelerando. Mas é porque na verdade a gente começa a entender, eu ainda não cheguei lá, e que as coisas não acontecem no tempo da gente, e que não é a velocidade do velocista que faz as coisas acontecerem, mas que às vezes é só a experiência de alguém que consegue ter 2 horas para resolver uma coisa e reservar uma para falar com Deus. É por isso que quando alguém vai chegando a anos de experiências, nem sempre ele é entendido. Porque alguém vai dizer: olha, parece que estão perdendo o pique, estão perdendo a fé, estão perdendo isso, estão perdendo aquilo outro. Mas Paulo está dizendo: eu carrego marcas que são invisíveis aos olhos. Porque são marcas de um tratado. São marcas de tempo em que Deus se calou. São marcas de tempo que Deus não respondeu. São marcas de tempo em que Deus não falou a resposta que eu queria ouvir. O Saulo pregou por todas as nações da sua época. Ele pregou por todos aqueles lugares. Deus cumpriu a promessa. Ele deixou 13 cartas que nos edificam até os dias de hoje. Sabe, Deus cumpriu tudo o que tinha para acontecer. 2 Timóteo 4, eu finalizo com esse texto. Prometo que acaba agora. Versículos 6, 7 e 8. Suas últimas palavras foram lidas inclusive ontem aqui. Ele escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. Original aqui: espelho da libação, sendo derramado em sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Aí ele diz: eu combati um bom combate. Mas Paulo, você sofreu um bocado em bom combate. Mas Paulo, você esperou 12 anos para Deus finalmente começar a cumprir as promessas. Ele diz: foi um bom combate. Eu acabei minha carreira. Mas sabe aquela fé que me levou
levou a pregar lá em Damasco, talvez uns 50 anos antes dessa escrita. Ele diz: eu guardei ela, ele está comigo até hoje. Eu combati um bom combate. Estou chegando ao final da minha carreira, eu vou ser derramado, eu vou entregar a última coisa que falta eu entregar, que é a minha vida física. Mas eu guardei minha fé. Desde agora, 2 Timóteo 4:8, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada. Paulo foi chamado de fraco pelos coríntios. Nós podemos até preparar o louvor, já confiança. Segundo carta dele aos coríntios, as pessoas estão chamando ele de fraco, dizendo que você enfraqueceu. Você não é mais durão como antes. Você é talento. Ele diz: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque nas minhas fraquezas opera a glória do Senhor. Ele é glorificado nas minhas fraquezas. Ali ele não fala de pecado, mas ele fala de alguém dizendo: ele não é mais aquele pastorzão de antigamente. Ele não é mais aquele cara que a gente olhava e dizia: uau, é o Paulo. Ele diz: mas agora eu carrego marcas, eu carrego experiência, eu carrego lágrimas que ninguém viu, eu carrego lágrimas que ninguém acompanhou. Mas o texto de Daniel 11:32 eu quero finalizar com ele. A parte B desse versículo, a parte A fala sobre o futuro dos ímpios, mas a parte B vai dizer: um povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Obrigado pelo teu amém. Tanto obrigado. O povo que conhece o seu Deus. Será que tem alguém aqui nesse estado? O povo que conhece o seu Deus. Pastor, eu ainda estou fraquinho. Pastor, eu ainda não tenho nada para oferecer. Pastor, eu ainda estou naquela fase do deserto, do anonimato. Se você tem intimidade com Ele, se você conhece Ele, a palavra que finalizo hoje é: você vai se tornar forte. Você ainda vai fazer grandes coisas. Você ainda vai fazer grandes coisas. Deus ainda vai te levar em muitos lugares. A obra vai crescer, e eu profetizo sobre esta casa agora. A obra vai crescer. Deus ainda nos levará por muitas nações. Deus ainda nos levará para muitos lugares. Talvez a gente está na fase do Tarso,
noite vai sendo vivida para cada promessa. Deus, mas a certeza que nós guardamos nessa conferência é que o Senhor não esqueceu de nenhuma das promessas feitas. Nos conduza de volta ao lugar secreto, nos conduza de volta à intimidade, ao lugar da oração, nos conduza de volta, nos atrai a Ti. Fala conosco, Deus. Não desiste de falar conosco, Deus. Se não te dermos atenção, insiste. Por favor, eu sei que o Senhor não precisa fazer isso. Mas eu clamo pelas nossas carências e teimosias pertinentes a nós humanos. Se não te dermos atenção, Pai, fala uma vez mais. Se não preciso, grita, Deus. Se não preciso, fala no meio de gente, Pai. Mas não desista de nós. Porque às vezes o que enxergamos como dureza, na verdade, é amor. Não desista de nós porque estamos abafando os nossos ouvidos a Ti. Não desista de nós porque talvez falamos em buscar. Deus, o Senhor está nos chamando de volta ao lugar de fé, ao lugar de intimidade, entramos diante de Ti, meu Deus. E entendemos que o Senhor nos vê, que o Senhor nos atrai para Ti. Nada mais importa, Deus. Até que nada mais seja atrativo, Deus. Até que nossas motivações,